Tu sai com o da tua mãe e entra com o teu, ok? Pronto. Bom, gente, bom dia, né, para vocês. Hoje estamos iniciando mais uma semana, a nossa terceira semana, né, de aula no Google Meet, certo? A nossa terceira semana do mês de junho, certo? Estamos bem pertinho, né, de terminar. Eu acho que só tem a outra semana, são 4 semanas no mês, certo? E estamos aqui já bem pertinho de terminar o mês de junho, certo? Infelizmente, a gente não sabe até quando, né, nós iremos trabalhar através do Google Meet, através de aulas online, certo? A gente não sabe datas e dias específicos. Mas, né, enquanto a gente está por aqui, né, vamos seguindo com as nossas aulas, certo? Então, como eu já falei para vocês, primeiramente, né, bom dia. E eu espero que todos vocês estejam bem, tenham passado um final de semana bem, certo? E o da tia também foi ótimo, tá? Em casa, né? Todo mundo em casa, mas tá tudo perfeito, tá bom? Então, hoje nós iremos iniciar, né, com a nossa primeira aula de ciências, né? Nossa primeira aula de ciências da semana, certo? E assim, nós iremos dar continuidade à correção da atividade, né, que a tia passou naquele dia, que foi a página 101 e a página 102, né, que a tia passou naquele dia, certo? Então, nós iremos corrigir essa atividadezinha antes de começar o nosso conteúdo, tá bom? Então, abram aí na página 101 e na página 102, para a gente dar início à nossa correção, certo? Então, vamos lá. Todo mundo com o livro aberto? Então, vamos. Na página 101, ele inicia com a questão 4, certo? Que diz assim, ó: complete as frases a seguir com o nome do tipo de solo. A. Aí vocês deveriam preencher, né, com o nome e o tipo de solo, certo? A. O solo argiloso contém muita argila, certo? Então, a resposta da A é argiloso. B. O solo arenoso contém muita areia. Então, arenoso contém muita areia, certo? C. O solo umífero é muito fértil, certo? Então, a C seria umífero. E a D, o solo calcário é rico em calcário. Então, vocês devem colocar o nome calcário, certo? Pronto. Na 5, responda as questões abaixo. A. Quais os principais agentes da natureza causadores da erosão do solo? Aí vocês devem colocar. São as chuvas, os ventos, as águas dos rios, a ação dos seres vivos. Tia, Qualquer coisa. eu coloquei assim: a queimada, a urbanização e o desmatamento. Também isso aí é a ação, né, do homem, que é dos seres vivos, e a ação também Tia, dos ventos. Oi. eu botei assim: a erosão do solo é um fenômeno natural provocado pelo desgrama,
desgradação de materiais da costa terrestre pela ação das chuvas, dos ventos, das águas, dos rios, entre os outros. Pronto, ótimo. Desse jeito também, tá? Então, o Yasmin, o que tu colocou também está certo, tá bom? Porque você colocou o desmatamento, que também é uma da ação dos seres vivos. Você citou as ações, certo? B, porque a erosão prejudica o solo, porque desloca a parte superficial do solo, empobrecendo, certo? Então, porque desloca a parte superficial do solo, empobrecendo, ok? Tia, Oi. eu coloquei assim. Hum, As partículas que compõem o solo não deslocado, são deslocadas de seu local de origem para áreas mais baixas do terreno. pronto, tá ok também, certo? Porque você colocou com respostas diferentes, mas Tia, tem o mesmo sentido. a minha foi assim: deslizamento, enchentes, morte de espécie da fauna e da flora, redução de biodiversidade, Biodiversidade, isso. nutrientes do solo. Ok, ok. Tudo faz parte da parte superficial do solo, né? É onde ele se empobrece. Só que com outras palavras que vocês colocaram, tá bom? Mas tá ok, tá? Então vamos lá. 6. Numere as cenas de acordo com a ordem de formação do solo. Então, a primeira imagem vocês deveriam colocar o número 2, certo? 2. Na segunda imagem, vocês devem colocar o número 1, certo? Na terceira imagem, vocês devem colocar o número 4. E na última imagem, o número 3. Então fica 2, 1, 4, 3, certo? Continuando na página 102, com a questão 7. Pense e responda ao que se pede. Por que a erosão do solo tem se intensificado? Resposta: a erosão do solo tem se intensificado pela ação do homem, modificando o meio natural de forma desastrosa. Tia, a tia Pela pode ação. botar no chat a resposta? Tia, escrevi a Posso. mesma coisa que a tia falou. Pronto, vou colocar agora a resposta no chat, tá? Resposta da 7. A erosão pela ação do homem, modificando o meio natural de forma desastrosa. Pronto, coloquei aí a resposta da 7, tá? Continuando. 8. Procure no diagrama 3 fatores, tá? A seguir que contribuem para a erosão do solo.
Então, vocês deveriam encontrar na 8 o desmatamento, urbanização e queimadas. Na primeira linha do diagrama já tem o nome desmatamento. Na terceira linha, urbanização. E na última linha, queimada. Certo? Então, é esses que vocês devem encontrar no diagrama, tá? A 9 era para vocês escolher uma das palavras, né, do quesito anterior, ou desmatamento, ou urbanização, ou queimada, e elaborar uma frase. Tia, eu posso fazer uma frase com as 3 palavras? Pode, tá? Também pode, certo? Se não, se quiser utilizar só uma também, não tem problema, tá bom? Pronto, continuando na questão 10 e última, né? Podemos evitar a erosão do solo tomando algumas atitudes. Que atitudes são essas? Escrevam. Preservar a cobertura vegetal no solo, certo? Segunda, usar técnicas agrícolas menos agressivas, certo? Terceira, planejar construções. Quarta, utilizar sistemas de drenagem e reflorestamento. Precisa colocar no chat a resposta da 10? Se eu posso falar, né? Hã? Gente, só pode repetir a 10. Vou colocar aqui no chat, tá bom, Vinícius? Eu coloquei assim, cultivando o solo de maneira correta, evitando as queimadas e não fazendo urbanização. Tia, botei assim, preservar a cobertura vegetal do solo, utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, planejar construções, utilizar sistemas de drenagem e reflorestamento. Certo. Yasmin, é porque essa resposta ele tinha lá no texto, certo? Seria interessante utilizar as que tem no texto, que é essas que eu estou colocando aqui no chat, tá bom? Menos agressivas. Utilizar sistemas de drenagem e reflorestamento. Pronto. Coloquei aí a resposta da 10, tá? Para quem tem alguma dúvida, tá bom? Pronto. Encerrado esse conteúdo, nós iremos ver agora, certo? Na página 103, que fala sobre a poluição do solo, certo, gente? Poluição do solo. Nós iremos ver a página 103, certo? Que fala até um pedacinho da página 104, antes do conteúdo do saneamento básico. Saneamento básico é outra coisa, tá? Então, hoje nós iremos falar apenas da poluição do solo, certo? Pronto.
Como nós estamos vendo, nosso último conteúdo foi os tipos de solo, certo? A gente viu sobre o solo arenoso, calcário, argiloso e umífero. Nós vamos ver agora o que polui, né, esses solos. Sabemos que o grande, digamos que o maior, né, prejudicador dessa poluição é o quê? O homem, né? Somos nós também que contribuímos para que esse solo seja poluído, certo? Então, assim, a poluição do solo causa várias consequências, certo? Isso não é segredo para ninguém. E falou em a palavra poluição, nós já sabemos que poluição tem várias consequências, independente de ser ela no ar, no solo, na água, né? Tudo causam doenças, certo? Então, a esterilização, que é o que? Tornar improdutivo a contaminação do solo, a diminuição da fauna e da flora, certo? Ou seja, a diminuição dos animais e dos vegetais, certo, gente? A contaminação das águas subterrâneas, a morte de seres que vivem e que se alimentam do solo, e entre outras. São exemplos de poluição do solo. Tia, quando ele fala da contaminação do solo, pronto, a contaminação do solo. Vocês sabem que através do solo a gente necessita, né, dele para fazer plantações, né? Dali também retirado alimentos que a gente consome, certo? Diante disso, é preferível que a gente cultive, né, que a gente colabore, né, com a preservação, com a limpeza daquele solo, certo? Porque nós também iremos precisar dele, certo? Então, quando ele fala da contaminação do solo, é nessa parte aí, certo? Outra coisa, a diminuição da flora e da fauna. Foi como eu falei para vocês, a diminuição dos animais e dos vegetais, ou seja, dos animais e das plantas. Quando a gente fala na diminuição dos animais e das plantas, quer dizer o quê? Que eles estão acabando por conta da ação dos homens, que é dos seres vivos, dos ventos, né, das chuvas. Tudo isso ajuda na diminuição dos animais e das plantas, certo? Então, assim, dependendo de acordo de um vento, né, de acordo com o vento ou com uma chuva muito forte, isso quer dizer que pode, né, contribuir para que aquelas plantas e aqueles animais possam diminuir. Mas no caso que estamos falando aqui, queremos dizer que o quê? Aqui é sobre a poluição do solo. Os animais, eles se alimentam muitas vezes do que está no solo, certo? Por exemplo, digamos que as vacas, né? Os burros se alimentam de capim, certo? E isso quer dizer que se aquele capim, que é um vegetal, está em um solo contaminado, isso quer dizer que aqueles animais também irão ficar contaminados, certo? De acordo com a contaminação de cada solo. Outra coisa, contaminação nas águas, certo? Ninguém quer beber uma água contaminada, certo? Ninguém quer. Por quê? Porque ali naquela água vai doenças, vão o que mais? Digamos que. Pronto. Ali vai ter xixi de vários animais, até xixi de pessoas. Aqui eu estou citando umas das contaminações menos degradantes, né? Porque existe também contaminações na água da ação do homem, como você jogar no lixo latinhas de refrigerante, papel de bombom, papel de xilito, certo? Demora anos e anos para se decompor. E se ele se decompor? Porque tem material que não se decompõe.
certo? O plástico é um deles, tá? Pronto. Então, a morte de seres que vivem e se alimentam do solo, é como eu falei para vocês, tem animais e seres que se alimentam através do solo. Se aquele solo está contaminado, isso quer dizer que vai contaminar aquela pessoa que está se alimentando, decretando o fim daquela pessoa, certo? E dos animais. A poluição do solo ocorre pela contaminação através de substâncias, né, são capazes de provocar alterações significativas, né, em sua estrutura natural. Então, assim, todo mundo sabe que poluição, o nome já diz tudo, é a mesma coisa praticamente de contaminação. Se o ar, aquele solo, ou aquela água está poluída, é a mesma coisa de dizer que ela está contaminada, certo? O homem é o grande responsável pela poluição do solo, foi o que eu falei. Existem outros métodos de poluição, mas o maior poluidor de tudo que acontece no solo é o ser humano, certo? O homem, tá bom? O homem é o maior poluidor, né, do solo, do ar, da água. É nós que contribuímos para isso. E nós sabemos, nós temos consciência, certo? As principais causas, olha aqui, vamos ver agora as principais causas da poluição do solo. Então, o quê? Primeira imagem que vocês estão vendo, o quê? Lixo, muito lixo, certo? O acúmulo de lixo sólido, como embalagens de plástico, papel e metal, e de produtos químicos provenientes de resíduos do lixo. Então, o lixo é um dos maiores contribuidores, né, da poluição do solo, da poluição do ar, da poluição da água, certo? Foi o que eu falei para vocês. E quando eu falei que quando a água fica poluída é através da ação do homem que joga lixo na água, certo? É lixo, um dos maiores contribuidores, né, da poluição. Segundo, essa imagem representa as pessoas que trabalham com agricultura, que trabalham com lavouras. E quem trabalha com agricultura sabe que tem épocas que aparecem aqueles insetos que destroem as plantações. E assim, quando eles aparecem, aparecem de muitos. E isso quer dizer que o que eles chamam essas quantidades de insetos que destroem as plantas, as lavouras, as plantações, né? Eles chamam de praga. Então, assim, quando acontece de ter uma praga que está destruindo, né, aquelas plantações, o homem ele utiliza meios químicos, ou seja, agrotóxicos, certo? Então, outro contribuidor, né, da poluição do solo, o uso de agrotóxicos, né, nas plantações. Quando utilizamos, quando eles são utilizados de maneira indiscriminada, né, muitas dessas substâncias, elas ficam no solo, né, porque se ele está utilizando para matar aquelas pragas, claro que aquele agrotóxico que ele está usando ali nas plantas vai diretamente para o solo. E dependendo de como for o solo, ele não vai absorver muito bem e vai ficar armazenado no solo, certo? Ele vai passar, né, para os vegetais e para os animais, tá bom? Quando ingerimos alimentos contaminados por essas substâncias, certo? Elas vão se acumulando lá no nosso organismo, podendo levar a graves intoxicações, né? E até ao surgimento de doenças. Por que, tia, isso? Porque nós sabemos que esses agrotóxicos são produtos químicos muito fortes. Se eles colocam para matar pragas, insetos que são pequenos, imagina nós, que somos adultos, como é que não fica o nosso organismo ao ingerir
um alimento contaminado por agrotóxicos, né? Daí vocês tiram, certo? E aqueles agrotóxicos, eles vão se armazenar no solo, certo? E vai ficar nos vegetais. Cada vegetal que for crescendo através daquele solo vai crescer contaminado com agrotóxicos, certo? Na página 104, nós temos aí ainda um restinho falando sobre o restante, né? No caso, os aterros sanitários, né? Que são os locais onde os resíduos, né, urbanos são compactados e depositados. Ou seja, todo o resto de comida, restos de tudo que a gente não usa na nossa cozinha, são colocados nos aterros sanitários, certo? O local, ele deve ser bem escolhido, né? Pois é preciso ter bastante cuidado com os lençóis freáticos ou subterrâneos e, e estar distante, né, da população. Ou seja, esses lençóis freáticos, né, que ajudam também, eles precisam estar distante da nossa população. Por quê, tia? Para que não haja contaminação, certo? Em geral, nos aterros não há qualquer forma de tratamento de reciclagem do lixo, ou seja, nesses aterros eles não têm nenhum tipo de tratamento e nenhum tipo de reciclagem, certo? Então acumula muito lixo, né? Tem lixo que se decompõe e tem lixo que não se decompõe, certo? Embora o fundo e os lados sejam vedados com material impermeável, os resíduos aterrados e o líquido que é produzido pelo próprio lixo, ou seja, eu acho que vocês percebem que quando a gente acumula muito lixo em casa, pode ser até na sacola, o final de semanazinho que ele passa, ele escorre um líquidozinho no fundo da sacola. Aquele líquido tem um mau cheiro imenso, é conhecido como chorume, certo? O chorume é aquele líquido contaminado que sai do lixo, certo? Então, quando esse aterro ele não é bem vedado e quando ele não é de material impermeável, ou seja, o impermeável não deixa passar, né? Então ele produz esse líquido que é conhecido como chorume, né? Que pode penetrar no solo e contaminar. Por isso, um dos motivos da contaminação do solo é o lixo, através desse líquidozinho conhecido como chorume, certo? Pronto. O saneamento básico, a gente não vai ver ele hoje, certo? A gente vai ver só na próxima aula. Então, o conteúdo de hoje é esse, né, que é a poluição do lixo. A atividadezinha será no caderno, certo? A tia daqui a pouco vai digitar ela lá no Google Classroom, ou seja, no Google Sala de Aula, tá? Vocês irão copiar e responder no caderno. Porque, tia, é uma atividadezinha de colagem. Vocês irão colar gravuras, certo? Não, aliás, aqui é do terceiro ano. Vocês irão. Mas eu acho que tem para colar gravuras também. Vocês vão. Pode colar gravuras também, né, sobre a poluição do solo. E eu vou colocar daqui a pouco lá a atividadezinha, vocês vão saber bem direitinho o que é que Oi, vocês irão tia. fazer. Tá? É melhor digitar lá do que eu falar aqui, tá bom? Porque vai ser Sim. colocado lá no Google Sala de Aula. Oi, Mas em vez da gente colar, a gente pode desenhar também? pode também. A criatividade é de vocês, tá bom? Seria interessante, ficaria legal se colar, se achasse uma imagem da poluição, certo? Mas se não, vocês não tiverem como ter essa imagem, não achar, vocês podem estar colando ou desenhando, tá bom? Mas aquele desenho com aquela pintura bem legal, certo? Para chamar a atenção na foto, tá bom? Então agora vocês vão para a próxima aula, tá? E tchau, beijo, até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Tchau.
Hoje é aula de quê? Quer dizer, a Hoje próxima é aula. Eu acho que é de português. Português, matemática e depois inglês. Agora é português. Depois é o recreio, aí é matemática.